Esporte, 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 o alvirrubro do meu coração. Esporte, esporte, esporte. É show. Quando a Águia Dourada joga é show. Ouvir o grito da rapaziada no gol é o maior da expansão. Com o Águia eu vou. Quando a Águia Dourada joga é show. Ouvir o grito da rapaziada no gol é o maior da expansão. Com o Águia. Boa noite, desportistas e ouvintes da Rádio Morada do Sol. Vamos fazer mais uma entrevista do Raul X, do baú do jogador do futebol de Patos, com o nosso grande amigo, zagueiro central do Esporte Clube de Patos e do Nacional Atlético Clube. É o nosso grande zagueiro central, Zé Lima. Boa noite, Zé Lima. Boa noite aos ouvintes da Rádio Morada do Sol, mais especificamente ao programa Diário da Bola. É uma satisfação poder estar aqui para falar um pouco da nossa trajetória. Muito bem, Zé Lima. Ô Zé Lima, com quantos anos você está no momento? Eu estou com 50 anos, graças a Deus. Muito bem, Zé Lima, não tem quem diga. Tem um calibre muito bom, parece a gente dar menos anos a você. Ô Zé Lima, como bom jogador que você foi, você certamente, como eu e todos os jogadores que despontam nessa carreira futebolística, você começou a dar seus primeiros passos na infância. Qual foi o campinho, qual era a bola e o timezinho que você começou? Conta essa historinha pra gente. Foi mais precisamente no Noé Trajano, no campo do Grilão, no Esporte Clube Noé Trajano. Lá eu pude dar meus primeiros passos com a bola canarinha e a bola dentro de leite. Em seguida a gente foi disputar o campeonato juvenil e juniores promovido pela Liga Patuense de Futebol através do presidente Juraci Dantas de Souza, que este conseguiu fazer grandes campeonatos e realizar, promover grandes garotas aí para o Nacional Esporte. Muito bem, Zé Lima. Foi o primeiro presidente da Liga Patuense foi Juraci, nessa época aí. Ô Zé Lima, quais foram os times amadores que você defendeu, quais foram eles? E segundo você me contou ontem, você foi campeão. Conte essa história para o torcedor. Quais foram os times amadores e quais foram o que você foi campeão? O Atlético Clube de Patos, que é uma equipe muito conhecida em todo o sertão da Paraíba, pelo seu grande presidente, Mário Leitão. E foi através de Zé Maria, que ao assumir o Atlético, ele abriu o espaço para que a gente pudesse, lá do Noé Trajano, participar dos treinos. E ele viu na gente potencial para poder vestir a camisa do Atlético. Foi lá no Atlético que a gente conseguiu mostrar para o público de Patos que a gente tinha condição de um dia poder defender tanto as cores do esporte como do Nacional de Patos. Muito bem, Zé Lima. Ô Zé Lima, fora o Atlético de Mário Leitão, você parece que você falou foi 4 vezes campeão, foi isso mesmo? No Atlético nós tivemos a felicidade de ser 4 vezes seguida. Por 2 vezes a gente foi campeão nos 2 primeiros anos invicto. Foram 4 competições que nós ganhamos. Em seguida fui campeão também pelo Estrela Vermelha, Copa do Sertão. E tive uma passagem também pelo CSM de Malta e Baicora. Muito bem. Ô Zé Lima, fora o Atlético, no amadorismo ainda, quais foram os times amadores que você defendeu fora o Atlético? Foi o América do São Sebastião, o Palmeiras de São Mamede, teve também o Botafogo de Murilo. Vários times. Então, esse aí já era antigamente, como o futebol de Patos era prata de casa, era muito bem organizado os campeonatos amadores, então revelava muitos talentos para Nacional Esporte. Ô Zé Lima, imediatamente, como você já estava se revelando e apontando para o profissionalismo, o esporte não cochilou, resgatou logo você para defender as cores do Patinho. Por quantos anos você jogou no esporte e por quantos anos você jogou no Nacional? Tanto eu como o Reginaldo, a gente despontava no grupo e o pessoal do esporte acreditou e a gente abriu as portas para a gente poder também
vestir a camisa do Sport. E lá, tanto eu como o Reginaldo, nós fomos muito felizes. Eu ainda passei 8 anos defendendo as cores do Sport com muita satisfação e alegria. Foi prazeroso vestir a camisa do Sport, é um grande clube. Aqui em Patos ele deu mais oportunidade do que o próprio Nacional. Os patoenses aqui tem mais chance no Sport do que no Nacional. O Nacional prioriza muito os jogadores de fora. Muito bem, Zé Lima. Ô Zé Lima, conta assim qual foi a sua maior partida defendendo o Patinho. Você falou 2 partidas importantes. Fale sobre essas 2 partidas, você defendendo como zagueiro central, você que era o xerife, era aquele zagueirão tipo Brito do Vasco da Gama da seleção de 70, fechava o ferrolho e não passava ninguém. Dê licença, dê licença. Conta essa história que você, como foi uma das mais brilhantes da sua carreira defendendo o Esporte Clube de Patos. Nós tivemos a felicidade de enfrentar o Botafogo aqui em Patos, uma equipe que despontava como favorita ao campeonato. E tinha um ataque muito poderoso, formado por 2 baianos, Elinho e Rocha. E nessa noite nós fomos felizes, nós defensores fomos felizes em anular essa dupla. Foi um placar de 2-0 para o Sport e a crônica esportiva elegeu a nossa defesa, tanto eu como o zagueiro central Bal, pessoas que eu aprendi bastante com o Bal. Nós somos escolhidos os melhores em campo. E pra gente foi satisfatório demais poder atuar diante do Botafogo, que tinha um ataque que vinha marcando 3, 4 gols por partida. E pra gente, durante a semana, foi uma preocupação, mas a gente sabia do nosso potencial, que a gente jogando em casa, a gente tinha condição de vencer o Botafogo e graças a Deus conseguimos essa vitória. Muito bem, Zé Lima. Você era um dos destaques do Sport, era o xerife. Quase todas as partidas se saía bem e essa foi uma das melhores que você jogou na sua vida. Teve outra partida importante que você me falou antes, foi contra o Vasco da Gama. Conta essa história. A gente enfrentou o Vasco da Gama, uma equipe conhecida em todo o cenário brasileiro, sul-americano e mundial. E a gente fez um amistoso aqui com o Vasco, que era uma grande equipe, o Vasco da Gama, que tem um ataque formado por Romulo e Roberto Dinamite. Roberto numa condição física fora do comum. E um jogo festivo. A gente perdeu o jogo de 4-3, mas foi um jogo que a torcida tanto aplaudiu o Vasco como a equipe do Sport. Muito bem, Zé Lima. Quando eu falo aqui que aqui em Patos é celeiro de craques, porque um Esporte Clube de Patos enfrentar o Vasco da Gama no tempo de Roberto Dinamite, uma seleção daquela, e perder somente de 4-3, é porque realmente o time os times de Patos eram grandes times daquela época e você teve a honra de defender e enfrentar o Roberto Dinamite. Ô Zé Lima, você também defendeu o Nacional Verdão Maravilha. Por quanto tempo? Eu tive uma passagem rápida no Nacional, através de Silva de Ouro, e passei 1 ano no Nacional, mas joguei pouco no Nacional, porque como eu disse anteriormente, o Nacional ele abre muitas portas para jogadores que não são de casa. Mas foi importante para mim, eu achei muito importante essa participação no Nacional, porque eu, como filho de Patos, eu almejava, eu tinha um sonho de poder jogar nas 2 equipes de Patos. E então, para todo aquele atleta que está iniciando, ele tem uma pretensão de jogar são 2 grandes equipes, e Patos, por ter 2 grandes equipes, era um sonho poder realizar, e eu consegui realizar esse sonho de jogar nas 2 equipes de Patos. Muito bem, foi um sonho realizado que eu não tive essa oportunidade porque eu fui embora. Ô Zé Lima, nós vamos falar agora quais foram os times, fora os 2 times de Patos. Você jogou 8 anos no Esporte e 1 ano no Nacional, 9 anos. Quais foram as outras temporadas, times profissionais, fora a cidade de Patos que você jogou? Eu passei 2 anos e 5 meses no Egipciense de São José do Egito, lá disputando a 2ª divisão. Aí passei 3 anos no Corinthians de Caicó e foi 2 anos em Jardim de Piranhas. Eu tive a felicidade também de jogar a 2ª divisão pelo Ferroviário de Pombal, uma grande equipe também, por pouco não chegou a classificar para disputar a 1ª divisão, mas futebol é isso mesmo. Muito bem, Zé Lima. Então, na sua carreira futebolística, você galgou muito tempo ainda, pelos cálculos que eu fiz aqui, dá quase 15 anos jogando atrás da bola. Então, aproveitou muito bem. Ô Zé Lima, você só fez alegria no futebol. Você me falou aqui, a sua história é muito bonita. Conta essa história. O futebol, ele tem muitas coisas no futebol. E eu tive a felicidade de participar do grupo do Esporte, de veteranos que já estavam praticamente encerrando suas carreiras, como o caso de Zé Pereira, Chico Carroção, Clóvis, o próprio Menon, entendeu? Esse pessoal, eu convivi com esse pessoal e eles tiveram alguns problemas na carreira e ao chegar eles me aconselharam muito, mostraram o caminho certo, que eu deveria sempre percorrer aquele caminho, porque eu fui um atleta que eu gostava muito de treinar. Então eles me aconselhavam
a não enveredar pelos caminhos que eles enveredaram. E isso eu botei na minha cabeça que eu tinha que treinar, porque entrar naquele time de Patos era muito difícil, porque realmente os caras jogavam. O pessoal questiona o futebol de hoje e o do passado, mas o futebol do passado ele tinha muita qualidade, ele tinha pouca movimentação comparando com o de hoje, mas tinha muita qualidade. Tinha 4, 5, 6 atletas de ponta. Então, pra gente que era daqui de Patos, a gente tinha que treinar bastante. Você tinha que ter confiança, tinha que ter força de vontade e tinha que ter futebol para você poder participar de um grupo. E graças a Deus eu pude participar desse grupo e eu fui aconselhado por essas pessoas que eu tenho uma estima e consideração, entendeu? Hoje são chefes de família, assim como eu sou, e graças a Deus eu devo muito a eles, porque se não fosse eles que tivessem me aconselhado, talvez eu poderia ter cometido os mesmos erros que eles cometeram no passado. Muito bem, tá aí o exemplo, meus amigos. Por isso que eu convido aos jogadores para ver essa belíssima história, contando as suas histórias, porque isso é um grande exemplo. Zé Lima é um deles, muitos craques já passaram por aqui, e Zé Lima está falando coisas bonitas e boas para os jovens ser aproveitados hoje em dia. Ô Zé Lima, você também defendeu a seleção de Patos contra o Master da seleção brasileira. Conta quais foram os jogadores da seleção brasileira daquele tempo e do seu tempo. Olha, esse jogo foi uma festa, foi incrível, um público bem acentuado no estádio Zé Cavalcante, a seleção brasileira de Master, com grandes jogadores, grandes estrelas que o mundo inteiro viu jogar, e pra gente foi satisfatório demais poder atuar diante de jogadores como Éder, como Luizinho, Zé Maria, Marco Antônio, Amaral, Gilmar. Esses jogadores são fantásticos, então poder jogar contra jogadores da qualidade deles, o Edu, aquele ponto esquerda do Santos, parecia um menino ele jogando, e isso foi muito importante pra gente. A gente perdeu o jogo de 4-2, mas foi um placar bem apertado, porque a gente também mostrou qualidade, e eles, no final da partida, eles nos elogiaram, dizendo que por onde eles passaram não tinha visto um grupo tão ainda em condição física, apesar da idade, mas muito consciente, jogando na bola, até porque era um jogo festivo, ninguém estava disputando nada, e pra gente foi muito prazeroso isso. Muito bem, Zé Lima, você teve muita sorte no futebol para jogar contra o time master da seleção brasileira, isso é muito bom. Ô Zé Lima, você é a favor do aproveitamento da base e da prata de casa, como foi no sistema estrutural do futebol de Patos? Olha, como a gente está falando do futebol de Patos, o futebol de Patos peca muito, porque o futebol de Patos abandonou sua base. Vou falar aqui do Nacional. O Nacional foi várias vezes vice-campeão paraibano com a prática uma prática toda de jogadores de casa. Às vezes tinha um jogador que Silva era praticamente de Patos. Mas hoje, tanto o Nacional como o Sport, eles formam um time descartáveis. Chegou o final da competição, todo mundo vai embora, então fecha-se as portas. Então hoje é meta principal. Qualquer clube que almeja ser grande, ele tem que ter uma base, porque a base ela é fundamental. A base ela forma o atleta e forma o cidadão. Eu vou dar como exemplo aqui Toninho, um excelente profissional, um grande cidadão, hoje às frente das divisões de base do Sport, tem mostrado isso. O próprio Lima, também, outro muito competente, jogou no Nacional, está à frente do Nacional, e infelizmente nem Nacional nem Sport dá as condições que esses profissionais realmente precisam, porque hoje é o seguinte, as grandes equipes que têm base, ela tem como revelar bons jogadores e faturar em cima disso aí. Muito bem, Zé Lima. Isso aí, essa tecla aí, a gente bate a mesma tecla. Eu, você, dois jogadores passam por aqui, Paulinho, cabeça fria na resenha. E parece que o pessoal que está nos ouvindo está mudo. Ô Zé Lima, suas considerações e convide aos colegas do passado para vir dar essa entrevista, que é muito importante. Olha, só agradecer a oportunidade a você, a Paulinho, por estar aqui nos estúdios, visitando essa grande emissora. Eu faço um convite a todos os ex-profissionais que compareça até aqui, venha contar a sua história. É importante, porque muitos jovens escutando isso vai tirar algum proveito dessa situação. Então eu peço que aqueles que fizeram a história do futebol de Patos possam hoje vir até aqui e contar a sua história. Muito bem, Zé Lima. Uma belíssima história, Zé Lima. Eu lhe agradeço profundamente de coração em você ter me dado e
ter vindo aqui fazer essa entrevista aqui na série do Mancha, na rua 18 do Forte, para contar sua belíssima história. Você que é um grande cidadão, pai de família, trabalhador, trabalha no serviço militar, venceu na vida, e ainda continua gostando de futebol e ajudando ao futebol patuense. Encerramos mais uma entrevista com o nosso grande amigo, zagueiro central do Esporte do Nacional, Zé Lima, aquele xerifão que não passava nada lá atrás do Esporte Clube de Patos. Sob o comando de Paulinho Cabeça Fria e sua equipe, Denis Campos, o vídeo de ouro, Zé Roberto, comentarista. A todos um grande abraço do